Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso curso de instalações elétricas, a gente vai passar para a parte em que iniciamos finalmente a realizar ações de projeto. Então até então a gente estava vendo conceitos básicos de instalações elétricas e a partir de hoje a gente vai começar a aplicar esses conceitos em um projeto de instalação elétrica predial. Tá? Então essa etapa do curso vai ser dividida em várias aulas menores. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender o conceito de carga instalada, entender o conceito de fator de potência. Em seguida, a gente vai aprender a prever a demanda de uma edificação, a carga instalada em uma edificação, como contabilizar isso para um projeto de instalações elétricas. E mais à frente, a gente vai aprender como pegar essa demanda, essas cargas que a gente definiu para uma edificação e como dividir isso em circuitos. Tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente vai olhar para o conceito de carga, por que isso é relevante e o conceito de fator de potência. Então, primeiro, para a gente entender a relevância e como usar o conceito de carga, de demanda de uma edificação, a gente tem que lembrar alguns conceitos que a gente acabou de aprender nas aulas de grandezas básicas e circuitos de série paralelo. Então, observa esse circuito que a gente tem aqui na tela, tá legal? O que a gente tem aqui é um circuito em paralelo. E as características dos elementos conectados no circuito seguem as características tradicionais de um circuito em paralelo, que são todos os elementos, então a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3, estão sob a mesma tensão. Nesse caso aqui, 220, que é a tensão fornecida pela fonte. E a corrente elétrica, né, que vai percorrer cada um dessas resistências, ela é proporcional ao valor da resistência. Lembra disso? Né? Então a gente viu lá nas aulas anteriores que se U é igual a R vezes I, então, nesse caso, I vai ser igual a U sobre R. Acontece que, se U é igual para todo mundo, então, o único fator que vai determinar o valor de I é R, correto? Nesses casos aqui, o que vai diferenciar uma corrente da outra é o valor de R. Tá legal? Outra coisa interessante é o seguinte: a corrente que vai sair aqui da fonte, que vai passar por esse condutor aqui, é igual às somas das correntes que passam em cada uma dessas resistências. Correto? Observa uma coisa. Vou imaginar que a gente tem essa situação aqui. E eu resolvo adicionar mais uma resistência a esse circuito. O que vai acontecer? Se eu adicionar mais uma resistência a esse circuito, consequentemente vai surgir uma corrente elétrica proporcional a essa resistência, o valor dessa resistência, que vai se somar às anteriores e vai sair aqui dessa fonte. Ou seja, a corrente saindo da fonte ela vai aumentar. Correto? E se eu colocar mais uma resistência, o que vai acontecer? Mais uma vez, a corrente saindo da fonte vai aumentar, porque a próxima resistência também vai demandar uma corrente própria, baseada no seu valor. Né? Isso pode acontecer infinitamente. Então, enquanto eu estiver adicionando elementos em paralelo nesse circuito, e enquanto a fonte for capaz de suprir aquela demanda, a corrente saindo da fonte vai aumentando. Vocês concordam que aqui a gente está colocando resistências, poderiam ser, por exemplo, lâmpadas. Né? Mas eu também poderia imaginar que essa resistência ou essas cargas aqui são, por exemplo, casas, apartamentos e um prédio. Então aqui é o apartamento 1, aqui é o apartamento 2, aqui é o apartamento 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, cada vez que eu adiciono um novo apartamento, uma nova carga no sistema, eu adiciono em paralelo, né? Todas as casas da edificação estão lá ligadas a 220 volts, correto? Imaginando uma ligação monofásica, fase nêutron. Então, nessa situação, a gente vai adicionando novas cargas e vai aumentando a demanda por corrente aqui, né? O estresse de corrente aqui na fonte. Isso vai acontecendo de forma contínua. Tem que tomar cuidado se o meu condutor é capaz de suprir a corrente que está sendo exigida pelas minhas cargas e eu aumentando as cargas aqui. Na realidade, o que acontece é o seguinte: quando a gente faz isso para a nossa casa, a gente também está falando lá para a SEB ou para a concessionária, dependendo de onde você está, quais são as cargas, os elementos que estão conectados ao sistema. E com isso, ela consegue fazer uma previsão da demanda, da corrente necessária para alimentar a sua residência ou sua edificação. E baseado nisso, primeiro, eles dimensionam o sistema deles. Em segundo, eles te ofertam um sistema. Então, por exemplo,
É bem comum o pessoal perguntar em aulas presenciais, etc., por que algumas casas são monofásicas, por que algumas casas são bifásicas ou trifásicas. Ou seja, por que lá na casa de algumas pessoas o que a concessionária oferece é um condutor fase, aquele condutor carregado, e um condutor neutro. Em algumas outras casas você vai lá e você vê que chegando lá no quadro de distribuição você tem 2 fases e um neutro. Né? E a gente tem até o caso que a gente vai ter, não estou desenhando aqui, vai ter o caso que na verdade o que está sendo ofertado são 3 fases e um neutro, sistema trifásico. Isso é definido pela concessionária baseado em dados de demanda que você passa para ela. Ou seja, você faz uma estimativa de consumo, tá, daquela edificação, daquela residência, e baseado nisso a concessionária fala, olha, para alimentar sua casa eu vou te fornecer o sistema monofásico, bifásico ou trifásico. Ele também te dá informação, por exemplo, baseado na sua carga instalada, da quantidade de condutores, da bitola do seu condutor, tá, a espessura do fio que vai ser instalado, qual disjuntor que você vai estar colocando ali para proteger aquele sistema, tá? Então ele vai te dar dado aqui do disjuntor e assim por diante. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que os dados referentes ao que você está instalando, o que você pretende instalar na sua residência, é essencial para a concessionária fazer a previsão de como ela vai alimentar a sua casa. Tá legal? E a gente faz isso de diversas formas. A NBR 5410 ela dá uma série de orientações sobre como fazer essa previsão de carga, como se fazer essa previsão de demanda dentro de uma edificação. E a gente faz isso calculando a quantidade de tomadas, a quantidade de equipamentos ou tipo de equipamentos instalados, o tipo de iluminação, somando esses valores e aplicando alguns fatores. Tá? E é isso que a gente vai aprender nessa parte do curso. A gente vai dividir isso em 3 etapas. A primeira etapa a gente vai falar sobre a carga de iluminação. Como é que a gente calcula a carga de iluminação de uma edificação. Em seguida, a gente vai fazer o cálculo das tomadas de uso geral, entender o que são tomadas de uso geral e fazer esses cálculos. E, finalmente, a gente vai fazer o cálculo das tomadas de uso específico. Então, entender o que é uma tomada de uso específico, aprender a calcular a demanda dessas tomadas e depois aprender a combinar tudo isso numa visão de carga de uma edificação. Tranquilo? Então, esse é o roteiro e essa é a razão que a gente faz essa primeira parte de cálculo de demanda, de carga de um prédio, de um edifício, de uma casa. Antes de fazer isso, porém, eu vou explicar alguns conceitos relacionados à potência, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com potência, cálculos de potência de equipamento o tempo todo, e tem uma coisa que eu expliquei lá na aula de grandezas básicas que não está completamente correta. Então, eu vou adicionar conhecimento nesse momento. Então, pessoal, o que a gente vai precisar entender, um conceito que vocês vão ver algumas vezes surgindo quando a gente trabalha com instalações elétricas ou com eletricidade, é o conceito de potência aparente, potência ativa e potência reativa. Então, até as aulas passadas, sempre que eu falava de potência, a unidade que eu apresentava era o watt, correto? Tudo bem. Só que quando eu estava falando daquela potência ali, naquelas aulas anteriores, a gente estava falando de algo que a gente chama de potência ativa, tá? Que é a potência que efetivamente vira o trabalho, vira atividade. Só que olha só, tem alguns equipamentos que parte da energia consumida, parte da corrente elétrica que vai entrar naquele equipamento é utilizado para gerar condições de utilização daquele equipamento. Então, por exemplo, para o motor elétrico funcionar, parte da energia é convertida em campo magnético. Então a gente quer gerar movimento, mas para gerar o movimento a gente precisa criar um campo magnético. E aquilo ali tem um valor que não é desprezível. Deixa eu fazer uma analogia um pouco mais simples. Imagina o seguinte, eu tenho uma latinha de Coca-Cola, tá? E eu sei que aquela latinha tem, sei lá, 250 ml de Coca. E eu quero colocar aquela Coca-Cola num copo de 250 ml. Então tem uma latinha de 250 ml e um copo de exatos 250 ml. Se eu virar diretamente aquela latinha no copo, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês concordam que eu corro um risco muito grande de derramar espuma, né, derramar coca no chão? Por quê? Quando eu faço aquela movimentação da Coca-Cola para o copo, há a formação de espuma. Eu quero a coca, mas como consequência de colocar a coca no copo, eu tive a formação de espuma. Eu devia ter contabilizado essa formação de espuma para dimensionar meu copo. Com sistemas elétricos é a mesma coisa. Então a gente tem esse conceito da potência aparente, potência ativa e potência reativa.
Então, o que eu quero efetivamente é a potência ativa. Eu quero aquele equipamento se movimentando, eu quero aquela luz acendendo. Só que, para acontecer isso, eu tenho que contabilizar também no meu sistema um consumo de potência reativa. Por exemplo, aquele campo magnético sendo gerado. Isso seria a espuminha lá da minha coca ou a espuminha da minha cerveja. É algo que não necessariamente eu quero, é necessário e tem que ser contabilizado. Porque a concessionária que vai me fornecer aquela energia tem que contabilizar para o seu sistema o somatório, né, a combinação dos dois. Essa combinação, essa potência que combina a potência ativa e a potência reativa, a gente chama de potência aparente. A potência ativa a gente mede em watts. A potência reativa a gente mede no que a gente chama de volt-ampere reativo. E a potência aparente a gente mede em volt-ampere. É fácil de lembrar, né? Lembra que a gente falou que P é igual a I vezes U? Né? Ou então a gente pode falar P é igual a U vezes I? Então a unidade de medida é volt-ampere. Volt vezes ampere. Tranquilo? E como é que esses elementos se relacionam? Não é simplesmente somando potência ativa e potência reativa não, tá, gente? A forma como a potência aparente, né, a potência total, ela se relaciona com as duas, essa relação triangular aqui, na qual a potência ativa é um dos catetos, tá, do meu triângulo, a reativa é o segundo cateto e a potência aparente é a minha hipotenusa. Tá? Então, consequentemente, como é que esses elementos se relacionam? Eu tenho que minha potência aparente ao quadrado é igual a minha potência ativa ao quadrado mais minha potência reativa ao quadrado. Ou seja, se eu quero descobrir minha potência aparente, basta aplicar a raiz quadrada da soma, né, dos quadrados dos catetos. Tá legal? Parece complicado, mas é extremamente simples. Uma outra forma de fazer isso é usando o conceito de cosseno, né, de um ângulo. Então, por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, o cosseno de θ é igual o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Meu cateto adjacente é minha potência ativa, minha hipotenusa é minha potência aparente. Então eu tenho que, por exemplo, fazendo a manipulação aqui da minha fórmula, eu tenho que a minha potência ativa é igual ao cosseno de θ, né, cosseno desse ângulo, vezes minha potência aparente. Esse valor, né, esse valor do cosseno de θ, a gente chama de fator de potência. Tá? Então, eu falei tudo isso para chegar nesse conceito aqui de fator de potência. Fatalmente, vocês vão escutar, trabalhando com sistemas elétricos, principalmente quando trabalhar com equipamentos mais robustos, mais pesados, você vai escutar alguém falando de fator de potência. No mundo ideal, o que a gente quer? A gente quer que o nosso sistema não tenha espuma. A gente quer que toda energia vire potência ativa. Tá? Eu não quero espuma no meu sistema. Então, consequentemente, eu quero o quê? Que esse ângulo aqui seja muito pequeno. Né? Eu quero esse ângulo aqui cada vez menor. De forma que a minha potência reativa é cada vez menor. Se isso acontece, eu chego a um valor muito próximo do cosseno de zero. Isso aqui vira o quê? Cosseno de zero é igual a 1 vezes S. Isso vira a seguinte igualdade, né? Potência ativa é igual a potência aparente. O contrário é exatamente o que eu não quero. Eu não quero uma potência reativa muito alta. Porque se eu fizer isso, eu vou aumentar muito minha potência aparente. Tá? Para a concessionária isso é muito ruim, porque ela vai ter que aumentar a produção de energia, vai ter que aumentar a capacidade do sistema, quando de fato você só precisava disso aqui. Tá legal? Então sempre que vocês ouvirem alguém falar de fator de potência, lembra que essa pessoa está falando da relação entre potência ativa e potência reativa. Idealmente, eu quero um fator de potência próximo de 1, ou seja, eu quero que aquele ângulo seja próximo de 0. Por quê? Porque eu quero que toda a minha potência aparente seja potência ativa, tá? Ou algo muito próximo disso. Inclusive, se esse ângulo aqui for muito alto, né, se meu fator de potência ele for muito baixinho, muito menor que 1, cosseno de θ, for muito menor que 1, a concessionária pode exigir que você faça uma correção lá no seu sistema para reequilibrar essas relações. Tá legal? Então, a linha de introdutória, com conceitos mais introdutórios. A gente não vai ficar aqui durante o curso falando muito de fator de potência, etc. Vocês só vão ver de vez em quando que quando a gente falar de carga, a gente sempre vai apresentar essa carga em volt-ampere,
para a concessionária saber que a gente de fato está falando o que interessa para ela, né? Para ela suprir a sua residência, que é a potência aparente, tá? Isso aqui é mais relevante para quem vai trabalhar lá com instalação elétrica propriamente dita, né? Eletricistas. Em si, para o técnico de edificações, vai mais como uma curiosidade. Tá legal, gente? Então, na próxima aula a gente vai aprender a calcular a demanda de instalação elétrica predial.